Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com ele, com o Leonardo Barbosa, da Scar. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado pela participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Adriana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente tem uma pergunta tradicional que a gente pergunta quem é o Leonardo na fila do pão, para você se apresentar para o pessoal. Legal, quem é o Leonardo? O Leonardo é primeiro filho do José Barbosa e da Cláudia Maria Monteiro Barbosa. Acho que tudo começa aí, né? Às vezes eu percebo muitas pessoas iniciando a sua apresentação falando o que faz. E eu acho que, na verdade, a pergunta que você fez é quem é, não o que faz, né? Então, eu sou o filho mais velho de 6 irmãos, nascido numa família bastante simples lá na periferia de São Paulo. Tive uma trajetória e oportunidades muito ricas ao longo da minha vida e tive a oportunidade de conviver com pessoas muito boas. Então, tenho uma família maravilhosa. Hoje sou casado com a Renata, pai do Léo e da Sofia. Então, acho que esse é o Leonardo, ou o Léo, como também boa parte do mercado, depois de tanto tempo atuando na mesma empresa, no mesmo mercado, né? Como o pessoal também me conhece. Legal, cara. Então você nasceu em São Paulo. Que lugar que você falou? Periferia de São Paulo? Eu nasci na zona norte de São Paulo. Eu nasci num bairro chamado Vila Isolina Mazei. E com 16 anos nós nos mudamos para o Parque do Chaves, que fica ali bem próximo à divisa com Guarulhos, onde meus pais residem até hoje. O primeiro, ele é indo para a Serra da Cantareira? Assim? Isso, exatamente. Ali naquele pedaço. Perto da Parada Inglesa. Tem ali indo para a Serra, ali tem um restaurante chamado Ovelhão. Já ouviu falar? Não conheço. Vou colocar na lista. Meio que comida mineira, assim, sabe? Tem um sambinha ao vivo. Gostoso pra caramba o lugar. Colocar na lista, então. Era meio que era uma vila onde eles estavam construindo. Eu não lembro o que eles estavam construindo, mas aí os caras foram pegando refúgio, sabe? Esse tipo de coisa. E construíram um lugar, puta, legal pra caramba. Tá. Uma vez a gente fez uma campanha de moda e foi fotografar lá. Tá. Alguém conhecia. Assim, Aquela região é muito bonita, muito né? bonito. Muito bonito. Sim. E a comida boa também, vale a pena conhecer. Legal. Bom, e aí você nasceu lá na Zona Norte e tal, cresceu, estudou em escola pública? Sim, estudei em escola pública no EPG Deputado Pedro Costa. É bem aquele estilo tradicional, né? E na nossa época também tinha, né, escolas públicas de muita boa qualidade. Quando eu falo que eu fui afortunado, em todos os aspectos, né? Não só na criação, na família que eu nasci, mas eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública pequena, que ficava na Vila Isolina Mazei. Então eram poucas salas, tinha um controle maior, uma boa direção, muito bons professores. Então eu estudei ali do primeiro até o 8º ano, e aí depois eu fui pro Senai, que aí é onde começa, inclusive, a minha trajetória profissional. Eu sempre falo, ela começa no Senai, que eu tenho um carinho muito grande para essa instituição, que eu considero ela também essencial, né, na minha formação e na mudança da minha vida. Legal. Você pega o Senai, né? Acho que tem o Complexo S, né? Isso, o Sistema S. Sistema S, né? Sim. O Senai, que é uma escola técnica, ele é meio que uma referência do que acontece na Alemanha, né? Sim. Que a Alemanha tem muito ensino técnico. Isso. Então, o conceito deles é do tipo, vamos educar para o mercado de trabalho. Exato. E aí não é focado em bacharelado, esse tipo de coisa. Óbvio que as pessoas acabam ingressando também em bacharelado e tal, mas sempre entram, fazem um curso técnico ali para ter uma profissão logo de cara, né? Isso. E foi justamente o que aconteceu comigo, né? Na verdade, o fato de ter estudado numa escola pública com bom ensino me permitiu, porque o Senai ele ainda é, né? Hoje a quantidade de oferta, ela é muitas vezes similar à procura, né? Mas a minha época tinha muito mais procura do que oferta. Então tinha um vestibulinho, você tinha que fazer o teste, né? E a procura era muito grande. Então a concorrência que eu tive que enfrentar para poder ser aprovado no Senai foi considerável também. E tinha muita gente que tinha estudado em escola particular ou até fazia na época os cursinhos para vestibulinho, né? Eu não tive essa possibilidade em função do orçamento bastante limitado da minha família, mas tive a oportunidade de ingressar no Senai para fazer o curso técnico. E naquela época o curso técnico ele era bastante intenso, foram 3 anos e meio, período integral. Então eu entrava às 7 da manhã, saía às 4 da tarde, levava a marmita,
5 dias por semana, então foi uma carga bastante extensa, como você falou, a base técnica realmente era muito sólida, muito forte. Que legal, cara. E você pega hoje em dia, né? Muita gente quer ir para carreiras dentro da parte de escritório, de, sei lá, marketing, que é o que a gente faz, tecnologia. Só que paga-se muito bem, né, cara? Sei lá, um torneiro hoje ganha bem pro caramba, ganha muitas vezes mais do que alguém de marketing, alguém de outras áreas ali, né? Exatamente. Hoje uma pessoa técnica muito bem qualificada, ela tem emprego para o resto da vida, com uma boa remuneração. E também hoje em dia a indústria, ao contrário do que muita gente pensa, isso que você está falando é de fato algo que nós da indústria sofremos um pouco. Porque eu até falo para os meus pares, né, de outras empresas, nós temos que tornar a indústria mais charmosa para a moçada mais nova. Porque tem muita coisa, você falou de torneiro, né? Mas hoje em dia as máquinas são todas CNC. Então um torneiro hoje é uma pessoa extremamente especializada, altamente capacitada. Ele vai lidar com automação, ele vai lidar também com digitalização. Então existe muita coisa moderna também na indústria que a gente precisa tornar isso mais acessível para que os jovens também saibam que tem uma trilha bacana e que vai dar dinheiro. E muitas vezes o dinheiro até no curto prazo melhor do que outras carreiras, outras trilhas, onde até, como você falou, é um escritório, muitas vezes parece algo um pouco mais atrativo, isso, glamuroso até. Mas na remuneração inicial, a indústria tem condição de oferecer algo muito melhor do que outras carreiras também. E você pega o torno CNC hoje, né? Os torneiros antigos falam que é torneiro Nutella, né? O cara só aperta o botão, o cara não tem nada de braçal. Não. E, pô, é um trabalho bonito, né, cara? Um trabalho lindo, cara. Sim. Eu acho bonito pra caramba, cara. Gosto de visitar. A gente tem bastante cliente da área da indústria. Aí, às vezes, a gente vai na planta, assim, aí o cara vamos fazer isso, aquilo, legal. Falou, posso conhecer a planta, né? Sim. E aí você vê, pô, aquelas máquinas gigantes funcionando. Eu acho bonito pra caramba. Sim. Pra mim parece uma sinfonia, né? Funcionando, sabe, em total harmonia, assim, eu acho muito legal. Sim. E aí você foi pro Senai, 3 anos de Senai. 3 anos e meio, entrei em 94, me formei na metade de 97, e aí iniciava aquela saga pelo estágio, né? Tinha que fazer o estágio remunerado, e aí eu tinha a intenção, né, eu sempre gostei de usinagem, né, mas a gente tinha que estar aberto às oportunidades que aparecessem. Então eu entrei, meu primeiro estágio foi na TAM, mas eu fiquei cerca de 1 mês lá na manutenção da TAM, e tinha uma empresa, que é uma empresa até, hoje é um concorrente nosso, né, mas é como eu sempre falo, né, concorrente está longe de ser inimigo, muito pelo contrário, é uma empresa que a gente até respeita bastante, e é uma empresa que eu tinha visitado quando estava no Senai. Falei, poxa, é uma empresa bacana para fazer estágio. E eu participei do processo seletivo lá, de estágio. Porém, como eu morava na Zona Norte, essa empresa fica na Zona Sul. Ficava muito distante, e os estágios que eles tinham eram para trabalhar em turno. Eu não teria condições de chegar no horário que era necessário. Então, acabei, né, até fui aprovado, mas acabei não sendo contratado. Encontrei esse estágio na TAM, mas tem uma coisa que aconteceu ao longo da minha carreira algumas vezes, que é aquela questão da persistência. Então, o que eu fazia? De vez em quando eu dava uma ligada, né? Naquela época ainda os telefones fixos, né? Ia no orelhão, ligava, e aí eles abriram numa outra divisão uma vaga de estágio. Eles tinham efetivado um estagiário, aberto uma vaga de estágio, onde era no horário comercial, e tinha um ônibus fretado que saía do metrô Santana. Pô, então bastava eu pegar um ônibus de casa, ir até o metrô Santana e pegava o ônibus fretado. Como você falou, aí ficou bom. Então eu entrei lá e algo que aconteceu, né? A quantidade de empresas que eu trabalhei são poucas, né? No caso da TAM, eu só cito como exemplo, mas praticamente nem conta, né? Depois, entre essa empresa, que se chama Sandvik, e a Scar, eu fiquei em alguns meses numa outra empresa. Então, o maior tempo que eu fiquei foram nessas empresas. E nas duas, eu entrei como estagiário. O estágio que deveria durar 2 anos, em menos de 1 ano eu fui efetivado. Porra, que legal. Então, o que aconteceu, né? Eu entrei para ser... Eles estavam com uma ideia de contratar técnicos para trabalhar na produção.
porque eles tinham visto isso na Scania. A Scania tem essa prática até hoje, é outra empresa fantástica, né? Um grande parceiro nosso. Eu tenho um irmão que trabalha lá há 20 anos, a gente admira demais a Scania. E eles também tinham essa prática, né? De contratar técnicos para ter um bom nível já no chão de fábrica, já na operação. E enquanto eu estava lá fazendo estágio, eles compraram máquinas CNC de 5 eixos, que eram máquinas mais sofisticadas. E aí eu recebi a oportunidade de, poxa, já que você é técnico, já que você tem vontade, já que você demonstrou nesse tempo bastante interesse, né, e desenvolvimento, eles me efetivaram e me colocaram como operador de máquina desses centros de usinagem de 5 eixos. Então, dali em diante, eu continuei, né, o tempo todo que eu fiquei lá, eu era operador de máquinas multifuncional. Já foi pilotar a Ferrari, já, né? De certa forma, sim. De certa forma, sim. E para mim isso é muito bacana. Até recentemente no LinkedIn foi feita uma postagem dessa época, né? Que eu era uma matéria que foi feita de um trabalho de melhoria, onde estava lá o gerente, né? O supervisor, o engenheiro, e estava eu lá no meio como operador de máquina, porque eu sempre fui curioso, sempre fui proativo. Então naquele desenvolvimento eu já participei também. Que legal. E essa empresa chamava Sandvik, é isso? Chama-se Sandvik. Sandvik. Isso, é uma empresa sueca. W? Acho que Não, ela começa, S-A-N-D-V-I-K. Ah, é com V mesmo. Isso. Eu acho que já vi esse logotipo. Não, é uma empresa bastante antiga no mercado. E ela tem várias divisões, tanto que eu comentei. Hoje existe uma divisão deles que também faz ferramentas de corte como nós, mas eu trabalhava numa divisão de ferramentas para perfuração de rocha, chamada Rock Tools. Então é uma empresa grande, com algumas divisões. Bacana. E aí, quanto tempo você passou lá? Eu fiquei lá 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí eu entrei na FATEC, aí passou um pouco em 97 eu comecei a trabalhar lá, 1 ano depois eu entrei na FATEC, ali na Tiradentes, para fazer o curso de tecnologia de processo de produção. E aí, à medida que eu fui avançando no curso, eu precisava, né? Não só precisava, como queria fazer um estágio. Porque eu era operador de máquina, uma empresa muito boa, mas eu precisava fazer um estágio na área de engenharia, porque essa era a minha ideia, né? Depois tinha feito o curso técnico em mecânica, então dar continuidade nessa área tecnológica, né? Mecânica, enfim. E aí lá dentro não tinha como fazer essa transição. Até eu tinha um chefe que eu respeitava bastante ele, né? Mas ele falava assim, eu não vou te liberar para outra área. Você faz muito bem o que você tá fazendo. Falei assim, mas eu posso sair. Eu falei, não, você não vai sair. E aí eu comecei a procurar estágio. E aí é interessante porque os estágios, eu tinha uma condição já como efetivo. É aquela síndrome do insubstituível, né? Exatamente, que todos nós somos substituíveis, né? Você não pode ser tão bom que faça falta. Exatamente. Ele tinha essa... E é lógico, ele sabia um pouco da minha vida também, pessoal, que era de uma família bastante simples, né? Com bastante filhos, e que a condição que eu tinha ali naquele momento, até salarial, era uma condição bacana, considerando de onde eu tinha vindo, né? Então, por conta disso, ele acreditava que, você está falando isso, mas não vai sair. E aí eu tive Eu achei engraçado, você falou fora do ar, falou, fome eu nunca passei, mas vontade... sim, lembrando um pouco, a gente acabou falando fora do ar, né? Eu tenho, até os 16 anos, quando eu mudei da Vila Isolina Mazei pro Jaçanã, nós morávamos em uma casa que era um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro, e éramos 6 filhos. O pequeno ainda não conta, a gente mudou ele de 1 ano, mas eram 5 filhos, meu pai e minha mãe, né? Então era bastante apertado. No quintal tinham 4 casas, a gente morava na última casa, né? Então era uma vida bastante apertada. Como eu falei, passei muita vontade, fome não. E além do que, uma coisa que eu tive que substituir toda e qualquer privação financeira foram valores. Os valores que meu pai e minha mãe passaram foram realmente a base para tudo que aconteceu depois. Então, por conta, né, era uma situação, como tu tava falando, bastante difícil financeira. Então, meu chefe pensava, agora ele tá bem, de fato estava, né? Mas eu arrisquei, nessa época eu já namorava a minha esposa. Eu tenho uma história semelhante assim, também era pobre. Sim. Só que na época eu não tinha essa noção que eu era pobre.
E aí eu tenho uns amigos também que eram pobres também, e a gente fala, cara, como que eu era pobre, cara? Não tinha dinheiro pra nada e tal. Só que a gente era meio que, era pobre, mas era feliz. E assim, eu morava aqui no interior, então, tipo, você roubava a manga do pé do vizinho. A gente morava perto de um lugar que era hoje tinha um pé de jaca e tinha o bar do pé de jaca. Aí cortaram o pé de jaca, construíram um prédio, mas o bar tá lá ainda. Então comia jaca, então era meio que... A gente se virava, né? E você não sentia isso, sabe? Essa pressão do tipo, pô, você tem que ser rico e tal. Então, parece que a maioria dos meus amigos ali da época também hoje não tinha uma consciência na época, né? E tinha algo, acho que nessa época, né? A gente também ficava muito isolado no mesmo local. Então, pô, eu morava ali, o máximo de passeio que a gente fazia era de tantos em tantos tempos e visitar minha tia na zona leste de São Paulo, lá na cidade de Carvalho, que também era um lugar também simples, né, periferia como onde a gente morava. Então a gente não tinha muito contato com outras realidades. Hoje, né, com rede social e até o privilégio, né, que os nossos filhos têm de conviver em outros ambientes, eu falo que eu sou muito afortunado nesse sentido, porque, poxa, eu tenho, até hoje, né, tenho parentes, com muito orgulho, tenho muito orgulho, não de onde eu cheguei, mas de onde eu vim. E até hoje eu vou visitar parentes, amigos, né, em bairros bastante simples. Às vezes eu chego numa casa que não tem reboco e tenho a oportunidade de também visitar e estar com pessoas em ambientes super sofisticados, né, então... Esse trânsito, eu digo que é um grande privilégio, e os meus filhos também acabam convivendo com isso. A gente não tinha isso. Não tinha. Então eu fui ter um pouco mais de noção no Senai, porque no Senai tinha um pouco mais de diferenças de pessoas, né? Isso que você falou, uma vez quando eu era adolescente, eu lembro que eu fui, tem gente muito rica aqui também, né, tá? E aí eu fui convidado, eu era adolescente, comecei a ir baladas, aí fui convidado para um aniversário de um cara que era muito rico. E aí o aniversário do cara era meio que de tarde, assim, sabe? Aí fui no aniversário e tal, aí ficamos lá. E à noite tinha outro aniversário pra ir. E era um puta de um pagode em um lugar afastado. Sim. Aí eu tava no pagode lá, eu comecei a pensar, falei, cara, que loucura isso, velho. No mesmo dia. Consegue, né, no mesmo dia você tá com gente totalmente diferente. Isso. E eu fiquei pensando, tendo essa reflexão, assim, de que quando você tem valores, você tem... alguma base, uma honestidade e tudo mais, você consegue, humildade, você consegue entrar e sair de qualquer lugar. Exatamente, você circula muito bem. Pô, quando eu tô em um ambiente simples, é muito legal. E uma coisa que eu aprendi também se eu tenho oportunidade de experimentar algo que eu nunca experimentei, eu quero experimentar também. Não tem aquela síndrome também, pô, já fui bastante pobre, hoje tô longe de ser rico, mas tenho uma condição um pouco melhor. E aquilo que eu tive oportunidade, eu quero experimentar, né? Não tem aquela assim, não, isso não é pra mim. Não, eu acho que isso que é o legal, mas como você falou, sabendo entrar e sair de todos esses ambientes. Isso é bacana. E tem uma história que eu sempre lembro pra gente voltar, né, pra meu trabalho, né, anterior, que eu digo que no Senai eu senti um pouco mais isso, porque tinha algumas... pessoas que tinham um pouco mais de condição, não eram ricos, mas era classe média, tudo. E eu lembro que eu nunca tive a oportunidade de tomar um sundae, né? De ir num restaurante com minha família. E aí um colega meu que morava perto de casa falou, ó, eu vou ter que passar lá no Shopping Center Norte, famoso Center Norte, pra quem é da Zona Norte, pra trocar uma calça, vamos comigo? Eu falei, tá bom, vamos, a gente passa lá, depois pega o ônibus, e ele morava ali também perto do Jaçanã. E aí nós chegamos lá, ela falou, você vem aqui comigo, eu vou te pagar um sundae no McDonald's. Aí é um misto de alegria e de tensão, porque eu nunca tinha tomado sundae na vida. E aí na fila ele falou assim, que sabor que você quer? E aí eu, simplão de tudo, né, capiauzão, eu fiquei com vergonha de falar, cara, eu não sei que sabores que tem. De fato eu não... E eu falei, cara, vai que eu falo que chocolate não existe sundae de chocolate. Aí, pra você pegar pra você pega pra mim. E ele, não, eu quero que você escolhe. Não, se você pegar pra você, tá bom pra mim. Aí ele pegou 2 sundaes de chocolate. Aquela resposta padrão, né? O mesmo que o seu. Isso, exatamente. Então, por conta de tudo isso que nós acabamos de falar, né, meu chefe falava,
ele não vai sair. Mas eu tive coragem, sim. Namorava minha esposa, estamos juntos há 25 anos, né? Uma parceiraça também. E aí conversei também com ela, né? Na época, eu falei, quer saber? Se eu tiver que arriscar, é agora. Depois de casado, com filho, é lógico que você tem muito mais responsabilidade. E aí dei sim, ou talvez 2 passos para trás, porque como estagiário eu fui ganhar um salário menor, uma bolsa menor do que eu ganhava. Lá eu tinha o salário, tinha convênio, tinha os benefícios, eles pagavam um PLR bom, né? Então às vezes chegava a 2 salários no final, além do 13º, mais 2 salários, mais férias, para abrir mão de tudo isso, para ganhar uma bolsa cerca de 20 ou 30% menor. Mas é o impulso que eu precisava tomar, e aí fui ser estagiário numa outra empresa, que é uma empresa nacional. Eu não vou... Essa empresa ela até não existe mais, mas eu vou me dar aqui o direito de não citar o nome, mas você vai entender por quê, porque foi uma experiência um pouco ruim para mim. E é legal a gente perceber como tudo é uma questão de perspectiva. Eu estava na FATEC, tinha 2 amigos meus que faziam estágio nessa empresa. E eles falavam, pô, lá é muito legal, lá é bom, vale a pena. E arrumaram uma entrevista para mim. Fui fazer a entrevista e o próprio gerente falou, essa empresa que você tá é boa, acho que aqui tem um pouco mais de dificuldade, cultura, empresa nacional. Você tem certeza? Eu falei, não, tenho, eu quero. E aí fui. E chegou lá, realmente a cultura e o ambiente era muito difícil. Era aquela empresa que o dono tem aquela sensação de que ele é dono das pessoas. Ah, sim. Então era um ambiente muito difícil. Só que porque é interessante, por que meus colegas eles não tinham essa sensação? Por uma questão de comparação. Então um deles antes trabalhava com o tio em casa, o outro trabalhava numa fábrica de vidro, num ambiente bastante insalubre. Então, comparando com as experiências anteriores que eles tiveram, ali era melhor. E no meu caso, não. E isso para mim foi um grande presente. Por quê? Como eu fiquei ali, chegou um dia que eu tive uma conversa com um gerente que eu falei, não, esse ambiente não é para mim. A forma como ele falou sobre as pessoas que trabalhavam lá. E eu sou de uma família simples, pessoa simples. Então, o ser humano ele tem o mesmo valor independente da condição financeira ou da posição. Falei, eu não quero trabalhar mais aqui. E aí eu cheguei em casa e na época tinha a Cato, né? A Cato era bastante famosa, eu inclusive conseguia entrevista de estágios pela Cato e comecei a fuçar. Tem muita gente que trabalha aqui, tipo, faz estágio. A gente tem, como acho que toda empresa talvez no Brasil, dificuldade também com mão de obra, né? E muita gente, outra questão também é a faculdade de publicidade virou faculdade de história. Então a gente pega o cara ali cursando áreas correlatas e traz ele para estagiar, ensina tudo. Ele fica lá 6 meses aprendendo, 6 meses acompanhando e tal. Aí funcionou, tal, a gente promove. E aí muita gente às vezes sai daqui e o cara fica 3 meses em outra empresa. Tem gente que fala, pô, não tem uma vaguinha de novo e tal. E aí você vai conversar, justamente isso. O cara fala, cara, eu nunca tinha trabalhado em outro lugar. E aí, não, recebi a proposta, tá, normal, mercado, né? Só que, pô, o jeito que o cara trata as pessoas, o jeito que isso... Não são todos, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Também aqui não é a Disneylândia também, né? Mas isso que você tá falando é muito real, né, cara? E vai muito, como a gente falou anteriormente, de valores, né? Então, tem pessoas que talvez isso não seja um problema, e não é que um valor é melhor do que o outro, mas o ambiente que ela cresceu, a forma como era estruturada a família, mas se você tem valores, você sabe que as pessoas têm valor por serem seres humanos e não porque ela tem... Pô, meu pai, como eu falei, você citou seu pai também, pintor de parede, era uma pessoa simples. Minha mãe trabalhava em casa e são as pessoas que eu mais admiro. Perguntar, você tem um ídolo? Eu tenho meu pai e minha mãe. Eles são os exemplos que eu tenho de pessoas corretas, de caráter, de valor. Então, eu sei o quanto que um operador de máquina nessa empresa, ele pode e era um baita no ser humano. Então, quando eu vi ele fazendo alguns comentários que eu falei, pô, não concordo com isso, eu cheguei em casa à noite, confessou bastante inquieto, né? Fucei no Cato e encontrei a vaga de estágio da SCAR. Que é interessante, o Cato ele tinha um match, né? Ele pegava o que você colocou como... skills e habilidades. Skills, habilidades e até o que você buscava, né? Região que você quer trabalhar.
área de conhecimentos, e aí as vagas que entravam, o que dava match, eles mandavam pro seu e-mail. Mas como eu era assinante, eu poderia fuçar em toda e qualquer vaga lá. E aí quando eu vi Scar, eu falei, opa, essa empresa me interessa. A Scar é uma empresa israelense, né, do nosso segmento, uma empresa super inovadora. Na época já, eu lembro que no Senai se falava, pô, tem uma empresa israelense lá que eles fazem pastilha com a luz apagada, porque só tem robô, não tem gente, ela é super inovadora. Então você coloca aquele negócio, pô, Scar é diferenciada. Quando eu vi Scar, eu falei, opa, isso aqui mesmo, porque não veio pra mim? Porque estava escrito que era imprescindível residir no ABC. E eu tava como Zona Norte. Mas eu mandei meu currículo, você podia se aplicar à vaga, e não deu outra. Entraram em contato comigo. Pô, que legal. Aí fui lá, fiz a entrevista, fiz um teste, fui aprovado, e aí comecei dia 21 de novembro de 2001, foi meu primeiro dia como estagiário na Scar do Brasil, que na época ficava em São Bernardo do Campo, na Rua Bela Vista, número 77. Que legal, velho. Que legal. E aí você entrou como estagiário? Estagiário da FATEC, né, do curso de FATEC. Tecnologia de Produção, então eu era estagiário de tecnólogo de processos. E o que você fazia lá? Cara, eu entrei num departamento que existe até hoje, né, inclusive boa parte da diretoria, da gestão da empresa nasceu nesse departamento, que é o departamento que ele cria soluções para os clientes. Então a gente tem as ferramentas de corte, né? Quem entrar no site da Scar vai ver no YouTube, performando de uma forma realmente fora do standard, do padrão. São ferramentas extremamente tecnológicas, mas a gente sabe que serviço, né, é o que acaba adicionando mais valor nessa relação com o cliente. Então esse departamento, que chama Engenharia de Processos, a gente faz o processo completo de uma peça. Então um cliente nosso ou vai passar a usinar uma peça, ou precisa melhorar aquele processo. Então ao invés dele escolher as ferramentas, ao invés dele fazer todo o estudo, a gente faz esse trabalho por ele, fornece toda a solução, um pacote completo de ferramentas e garante que aquilo funcione e faça a peça no tempo que a gente combinou, com a qualidade que a gente combinou. Então, essa foi a minha primeira função, estagiário nesse departamento, que era um departamento novo na empresa. Então, eu fazia processos de usinagem, fazia estudos de tempo, fazia layouts. E ali eu já comecei a colocar um pouco das minhas ideias. E, de novo, né, era um estágio para durar pelo menos um ano. Então, eu entrei em novembro. E aí, no meio do ano seguinte, eu ia me formar. E aí eu cheguei e tive uma conversa bem franca com o meu gestor, né? Falei, ou eu tomo pau numa matéria para completar um ano de estágio, ou existe a possibilidade de eu efetivar. E aí, mais uma vez, graças a Deus, graças ao trabalho, graças às pessoas que, né, apostaram no meu talento, eu fui efetivado também antes de um ano. Então, no meio do ano, eu acabei sendo contratado. Cara, e como que é trabalhar nesse período? Como que você via que era 2001, né? Você falou 2001. O Estado de Israel foi de 69, acho. 37, se não me engano. 37, é. E uma nação ali, né? Um Estado jovem, porque a nação é milenar, né? Sim. Mas qual que era a diferença de cultura das outras empresas que você trabalhou? Né? Você trabalhou numa sueca, né? Isso. Uma empresa europeia e tal. Existia, assim, uma diferença cultural entre essas empresas que era nítida? Existe. E né, passados 23 anos, já tem um pouco mais de tempo, né? Tanto a Scar no Brasil, mas eu acho que essa diferença cultural ela ainda permanece, porque tem muito a ver com o que você acabou de colocar. O fato de ser um país jovem e um país que precisa se firmar. Olha que interessante, a Scar, 99% do que a gente produz em Israel é feito para exportação. Uhum. Então é um país que não tem tradição em usinagem, e um judeu alemão chamado Stefan Wertheimer fundou a empresa. E o que a gente aprende com eles? O que tem nessa diferença cultural que você falou? Primeiro, o amor por um pedaço de terra, você já esteve lá, você sabe, seco, um deserto, do tamanho do estado do Piauí, sem recursos naturais. Menor até, né? É menor, né, que o estado do Piauí.
sem recursos naturais e que eles realmente defendem aquilo de uma forma apaixonada. Então, tudo que eles fazem é para ajudar no desenvolvimento do país. Então, as empresas se estabelecem lá, né, uma empresa como a Scar, o objetivo é que a gente gere recurso, que a gente cresça, que a gente gere renda para que essa nação prospere. E uma nação que, por tradição, boa parte dos seus vizinhos também não tem relações diplomáticas. Então, você tem que ter muita resiliência. Então, a gente aprende muito com eles isso, a questão da resiliência, a questão de não desistir, né, serem muito focados naquilo que eles vão fazer, orientados a resultado e, ao mesmo tempo, pessoas, você deve ter percebido isso quando esteve lá, pessoas bastante amistosas, amigáveis, principalmente com brasileiros, porque eles também, nessa reagrupamento, né, de judeus ao redor do mundo, assim como o Brasil, eles são muito miscigenados, porque vieram pessoas de diversas nações se juntar ali. Eu falei pra minha esposa, falei, cara, sol, praia e um monte de gente diversa, parece que eu tô no Brasil. Exatamente. Só o que pega é a língua que a gente não entende praticamente nada, né? Mas a gente aprende, a diferença cultural é muito disso, e aquela vontade por fazer melhor, por crescer, por desenvolver. Eles têm isso bastante nítido na veia. Para entender um pouco até dessa cultura, eu li um livro muito legal que eu recomendo, chamado Startup Nation. Em Brasil foi traduzido para Nação Empreendedora. E esse livro ele fala muito, explica muito dessa cultura, né? Do porquê que todos os israelenses têm uma forma muito particular de pensar. E tem um capítulo dedicado a Scar nesse livro. Então, para nós ele é mais interessante, porque a Scar foi a primeira empresa fora dos Estados Unidos que o Warren Buffett, famoso Warren Buffett da Berkshire Hathaway, comprou. Então, antes da Scar, ele nunca tinha investido fora dos Estados Unidos. Então, em 2006, ele comprou 80%, depois completou a compra, e hoje o grupo pertence a Berkshire Hathaway, a Warren Buffett. Porra, que legal, cara. Eu acho o povo judeu, de uma forma geral, o israelense, putz, é fantástico, assim, cara. Tem uma foto, né, deles chegando em Tel Aviv, lá no início do Estado de Israel. E aí você vê a foto, só tem areia, né? E uma foto de Tel Aviv hoje. Isso, então, exatamente. Que os caras construíram. Tem, né, existem as pessoas que jogam contra ali, né? Sim. Mas é meio que narrativa, cara. Porque você pega, eles falam Tel Aviv, tem Tel Aviv e Yafo do lado. Isso. Yafo era uma cidade árabe. Isso. As duas já meio que, né, você atravessou a rua, você tá em Yafo, né? Mas falam que os israelenses, os judeus tomaram as casas e não sei o quê. Mas isso não é verdade, porque não tinha casa naquele... Só você vê a foto, você tira a sua conclusão. Não, e mesmo ali em Yafo ainda tem bastante árabes, algo que, por exemplo, o nosso fundador ele prezava era a união dos povos. Então hoje na Scar tem árabes que trabalham lá. Então existe essa visão de que, poxa, nós temos que encontrar uma forma de convivermos em harmonia, né? Afinal de contas, se você for pegar, independente de religião, né, historicamente... Abraão é o pai das duas nações, né? Ou até porque não dizer das três, que nós cristãos também, né? Pelo menos eu sou cristão, também viemos ali de Abraão, né? Que é era Isaac e era Ismael, né? Pai exatamente. Então é uma história, uma cultura riquíssima. Quem não teve a oportunidade de conhecer Israel... Vai conhecer, cara, vai se arrepender. E procurar entender, acho que os pontos em comum, né? Porque às vezes as brigas se dão pelos pontos divergentes e muitas vezes tem muito mais pontos convergentes do que divergentes, né? Pega culinária. Exatamente. Um é halal, o outro é kasher. E o que tem de semelhante? Não pode misturar carne com queijo, não pode comer porco. Tipo, é muito parecido. São primos, né? Exatamente. É só cuidar do que tem de diferente ao invés de potencializar isso, né? Vamos olhar o que tem de igual, que é muito mais. O problema é mais político, ali, estratégia de dominação, do que qualquer outra coisa, né? Mas essa é uma das únicas democracias do Oriente Médio. Então, cara, eu sou totalmente pró-Israel. Totalmente pró-Israel. Adoro Israel, adoro o judeu, a cultura
milenar e gosto também de árabe também. Sim, Adoro árabe. exatamente. Eu tive... Meu ex-padrasto era de descendência árabe. Acho, putz, que os árabes fizeram no mundo. Exato, A importância da Exato. matemática. Muitas contribuições. Muitas contribuições. Isso. Então é uma... É, É uma pena que em 2024 a gente tenha guerra ainda. exatamente. Mas vamos mudar de assunto. Exato. E aí você começou lá como estagiário, foi promovido. Aí foi, né, na verdade, efetivado na mesma Efetivado, né? função, isso em 2002. E aí eu fui, né, assim, sempre muito inquieto, muito com vontade de fazer diferente. Até algumas pessoas me perguntam, né, e eu falo com muita sinceridade, como eu vou falar aqui. Poxa, quando você entrou lá em 2001, estagiário, você pretendia, almejava ou sabia que um dia seria o presidente da SCAR no Brasil? E a resposta que eu falo, poderia criar uma história bonita. Sim, desde o primeiro dia, eu entrei, fiz a reunião com o presidente. No meu primeiro dia eu conversei, né, com o presidente, que era um israelense na época. Eu poderia, já que ele está em Israel, ninguém ia perguntar para ele, falar, não, eu falei, eu vou um dia estar sentado na sua cadeira. Não, isso é mentira. O que eu sempre quis e sempre fiz foi trabalhar para me consolidar na minha posição e buscar o próximo degrau. Eu sempre tive essa vontade, sim. Eu não nego que eu sempre tive vontade de crescer. Mas fazendo as coisas no seu tempo, da maneira correta. Então, o primeiro passo de um estagiário é ser efetivado. Depois disso, eu fiquei de 2002, né, da efetivação, até 2004 nesse departamento. Aí fiz uma movimentação lateral. Eu saí da engenharia de processos, que é esse departamento que faz, né, essas soluções completas, e fui para a engenharia de produto. Só que eu era um especialista de produto, então era uma movimentação praticamente lateral, só que fiz um outro departamento. Fiz um trabalho bastante interessante ali, foi um trabalho bem bacana, porque eu fui trabalhar com uma empresa que pertence ao grupo, chamada Ingersoll, que fica na Alemanha. E aí em 2005 eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional. Aliás, né, primeira vez que eu fiquei em um hotel foi na SCAR. Eu tenho uma passagem que eu conto, né, que eu fui da primeira convenção, eu entrei em novembro, em janeiro teve convenção. Aí fiz o check-in, e aí eu cheguei na porta e fiquei com uma cara de nada, porque eu nunca tinha ficado no hotel, né? E aí eu tava passando um vendedor que era muito brincalhão, mas eu devia estar com uma cara tão de desespero que ele nem me zoou. Ele falou assim, porque eu não sabia como abrir a porta do quarto. Eu não sabia que aquela tarjeta que me deram é uma chave magnética que eu tinha que encostar. Aí ele foi e me explicou como que eu entrava no quarto, né? Então, primeira vez que eu viajei de avião no Brasil foi também pela SCAR. E a primeira via internacional, né? Viagem foi em 2005 para a Alemanha. Cara, do hotel. Primeira vez que eu fiquei num hotel também, eu fui abrir fui no banheiro tomar banho, aí vi um vermelhinho, falei, esse aqui deve ser frio, eu quero tomar banho quente. Abri o negócio, comecei a tomar banho e tal, daqui a pouco começou a esquentar, eu falei, caraca, velho, como é que faz? Aí, pulei fora, aí tava com um amigo meu, falei, cara, como é que faz? Pô? Eu quero quente, mas nem tanto, né? Aí ele falou, é assim, ó, aí ele me explicou. Isso é muito legal, cara. A gente lembrar dessas histórias e não ter vergonha delas, né? Eu acho que assim, é um barato, eu pelo menos. E aí fui lá pra Alemanha e chegou lá, eles mostraram, porque aqui essa empresa é uma empresa que a SCAR tinha adquirido porque ela tinha muita experiência no segmento automotivo. Ela era muito respeitada no segmento automotivo. Então foi uma forma de entrarmos mais fortemente nesse segmento. Ao invés de construir uma reputação, você compra uma empresa que já tem reputação. E aí a gente focou sempre, né? Eu era o auxiliar, né? Eu era o especialista de produto, tinha um gerente de produto que trabalhava só com automotivo. Só que ao chegar lá, eles eram e são ainda até hoje muito especializados em vários outros segmentos, corte de engrenagem, usinagem de trilho de trem. E eu voltei pra cá, eu tinha uma linha standard muito boa. E eu voltei pra cá, cara, nós temos que colocar esses produtos no mercado. E aí eu lembro que tanto o gerente na época como o anterior falaram, esquece isso. Aqui é só automotivo. Só que, cara, moleque novo, cara, que esquece, por que não? Né? Aquela pergunta, por que não? A gente já tentou e não deu certo, tá, mas eu não tentei. E aí comecei a mexer com essa linha de produto. Cara, a gente fez um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu consegui, né, eu fui a pessoa que introduziu no Brasil ferramentas para corte de engrenagem da Ingersoll. Hoje a gente tem já, né, em alguns clientes. Ontem mesmo eu estava na feira lá em São Paulo e encontrei um antigo vendedor nosso que foi nos primeiros a aplicar esse produto comigo. Corte de trilho de trem também era algo que a gente não participava desse mercado. A linha standard eu escolhi alguns produtos, comecei a promover.
E começamos a entrar em alguns clientes onde o cliente preferia trabalhar com a linha da Ingersoll do que da própria Scar. E isso me credenciou ao próximo passo que, numa mudança que teve lá, o gerente de produto saiu, eles quiseram trazer uma outra pessoa, e eu falei, eu vou baixar a cabeça e trabalhar. Não vou falar que eu fui decidido, né? Eu fiquei meio chateado na época, mas falei, eu vou trabalhar. E aí, em 2006, né, eu fiz esse trabalho em 2004, 2005 foi para a Alemanha, no final de 2006, ali 2007, eu fui promovido para gerente de produto dessa linha. E aí eu fiz um barulho muito grande no mercado, trabalhei muito com o nosso time de marketing para promover mais essa linha e conseguimos fazer um trabalho espetacular, né? Atingimos alguns números de faturamento, eu estou falando de 2007, que são próximos ao que nós temos hoje, depois de tanto tempo. Lógico que o mercado também mudou, mas foi um trabalho muito dedicado. E aí com isso foi meu próximo passo dentro da Scar, né? Só que eu ainda era responsável, só que eu era assim, eu brinco que eu era o estagiário, o CEO, o cara do marketing, porque era só eu na linha, só era eu. Então eu fazia de tudo, eu ia aplicar, eu fazia o teste, eu conversava com a Alemanha. Prazer, Léo Sol. Exatamente. Quantas vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã para pegar avião, ligava pra Alemanha no caminho, os caras, meu coração aí. Os caras estavam começando a trabalhar lá, eu já tava na estrada, já tava ligando, né, fazendo já as conversas que precisava pro que eu ia fazer depois no cliente ou no estado que eu ia. Então tinha toda essa questão, mas eu não tinha time. Então eu era realmente solo. E nesse... Como que você fez a parte de marketing? Não, eu trabalho... Não, a gente tinha um marketing lá na Scar. Ah, tá. Né? Tinha uma pessoa que trabalhava lá no marketing, que é uma grande amiga, que é a Thaís Bright. E ela hoje não tá mais na Scar. Então eu pedia as artes pra matriz, eu dizia o que a gente queria, né, pra Alemanha, o que a gente queria divulgar. E aí ela cuidava de colocar isso na época nas revistas aí, da Máquinas e Metais, né? Isso aí, exatamente. Então ela fazia a execução, mas algo que ninguém nunca tinha feito e só aconteceu porque eu comecei a movimentar isso junto com a arte de marketing da Ingersoll da Alemanha. Pô, que legal. E aí, cara, nesse período eu tive a oportunidade de virar gerente comercial pro Sul, lá no Sul. Meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de comprar uma casa em Jundiaí, eu acabei declinando da oportunidade. E aí um gerente de produto acabou aceitando a oportunidade. E aí nós juntamos, porque a linha Ingersoll ela complementava uma outra linha de produtos da Scar. E aí juntou as duas linhas, e aí sim eu virei um gerente de produto de uma gama de produtos maior e com equipes. Uhum. E aí foi o primeiro, 2009, foi o primeiro ano que eu fui para Israel. Que legal, cara. Tivemos lá um workshop, e aí eu fui para lá, e aí eu comecei a fazer gestão de pessoas. E aí eu pude colocar, né, tudo aquilo que eu acreditava em prática, e eu tive, de novo, né, é tudo uma questão de como você também se posiciona e agarra as oportunidades. Nesse mesmo período, a gente fez um treinamento lá na Scar, não sei se você já ouviu falar da Escola de Marketing Industrial e do José Carlos Teixeira Moreira. Escola de Marketing Industrial? Não. É uma escola que fica ali na Granja Viana. Eu sou fã declarado, né, tanto da escola, mas principalmente do José Carlos, foi um grande mentor para mim. E eles, porque marketing industrial, né, como ele mesmo fala, ele traduziu o que era o industrial marketing do inglês para o português, mas é uma escola de marketing B2B, falando com uma outra, ou como eles também se colocaram recentemente, P2P, porque no final das contas é de pessoa para pessoa. E eles tinham uma forma de vender, uma forma de colocar como se faz a venda, que eu acredito demais, que é através de agregação de valor, que é através de relações realmente de significado com os clientes. Então eles foram na Scar 2 sábados, fizeram um treinamento para toda a equipe de vendas e nosso time técnico. E eu lembro que eu fui da segunda turma. E a primeira turma que foi, algumas pessoas, até porque não era a forma como o mercado também fazia negócio, nem todas as empresas faziam negócio de uma forma de falar de valor, de serviço, algumas pessoas criticaram e eu fiquei curioso, né? Eu falei, caramba, como que é esse treinamento? E quando ele fez a palestra dele, eu fiquei simplesmente encantado. Eu falei, é desse jeito que eu acredito que se vende
dá para vender desse jeito, adicionando valor, fazendo a coisa certa, deixando o cliente mais eficiente, mais produtivo. E deu intervalo, todo mundo foi comer pão de queijo, e eu fui lá falar com ele. Poxa, você tá me fazendo pensar pra caramba, não sei o quê. E ele percebeu, acho que talvez o brilho dos meus olhos, e falou, poxa vida, você continua fazendo desse jeito, é possível, sim, me deu uma incentivada. E o que aconteceu? Mexeu tanto comigo, que no final da palestra tinha lá o dado dele, né? Que ninguém também anota, né? O e-mail. Eu fiquei final de semana com aquilo na cabeça. Na segunda-feira eu escrevi um e-mail. Eu queria que você me indicasse mais livros, literatura, cursos, para eu continuar estudando, me aprofundando, né, no marketing industrial, no B2B. E aí ele me fez um convite de ir até a escola. Fui até lá. Ele foi extremamente generoso e me ofereceu, depois conversou, né, com meus gestores na época, me ofereceu a oportunidade de participar de dos melhores cursos que eles tinham, que era um curso destinado para presidentes, diretores de empresa, que era uma imersão, né, chamava IMM, Innovation Management in Marketing. E aí eu tive a oportunidade de participar, como ele falou, você vai ser o contraponto da turma. Porque vai vir um pessoal tudo mais sênior, né, de idade, de cargo, e você vai ser o nosso estagiário aqui. De novo, fala. De novo, mais uma vez. E aí eu tive a oportunidade de mergulhar mais ainda, ele também me ofereceu literatura, e poxa, foi uma semana, foram 2 semanas riquíssimas. E aí eu tinha equipe, né? Por que eu tô contando essa história? Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu aprendi uma técnica que eu falo, né? Naquela época que você entrega aquilo que está sendo pedido pelo seu chefe, pela empresa, e tem que entregar mesmo. Mas começa a usar 10% do seu tempo para fazer do seu jeito. Do jeito que você acredita que é diferente dos demais. À medida que aquilo vai dando resultado, você vai aumentando. Porque no final do dia, e isso israelense, você falou da cultura assim muito... a gente vai entregar o resultado, eles dão liberdade para você fazer o como, lógico que dentro das 4 linhas sempre, né, da legalidade, do que é certo, mas eles dão liberdade. E aí eu comecei a aplicar conceitos de gestão de pessoas e também aquilo que a escola de marketing pregava. E cara, o resultado do nosso time, eu tinha o time de produtos mais júnior na época, que nós tínhamos pessoas com pouco tempo de casa, estagiários recentemente efetivados, e também um estagiário novo. Era um time bem júnior. E com esse time júnior, só que eu comecei a criar ciclos de desenvolvimento para nós, ciclos de aprendizado. A gente se reunia... O Startup Lean. Exato. A gente se reunia toda sexta-feira. O estagiário tinha que fazer uma apresentação técnica de uma determinada... Não só do produto, mas... do que tinha de conceito técnico por trás daquela aplicação do produto, e o time ia se apoiando, se desenvolvendo, e eu ia dando desafios para eles. E esse time estava entregando um resultado muito superior, mesmo sendo um time um pouco mais júnior. E aí isso já... E também, né... Isso foi 2009? Eu comecei esse trabalho, eu assumi em 2009, então foi 2009, 10, 11... E ao mesmo tempo, eu sempre tive uma facilidade de relacionamento, né? Até eu citei do Senai e da FATEC, mas é engraçado, um ponto aí engraçado que hoje, de novo, eu sou muito afortunado, né? Eu, quando fui fazer vestibular, como eu tinha feito curso técnico, então o curso técnico você tem menos carga horária das matérias comuns, então eu fiz cursinho para poder... passar no vestibular. E aí lá eles tinham os testes vocacionais, eu fiz mais de um. E os meus testes vocacionais eram assim, 70% humanas, 20% biológicas e 10% exatas. Nossa. E aí eu continuei em exato, até porque a FATEC não pagava, né? Falei, pô, agora eu tava ganhando dinheiro comprando minha calça Kelf, meu CD do Nirvana, eu vou pagar a faculdade, cara. Então, por causa disso, eu falei, vou fazer mais um estágio da área técnica e fazer FATEC. Mas, de fato, essa questão de pessoas, essa área da humanas, eu sempre gostei. E, lógico, nessa fase eu já comecei a usar um pouco disso. Hoje eu uso muito mais isso, inclusive, do que a parte técnica, né? Então, eu tinha também uma boa relação com os demais gerentes, comerciais, com clientes, com o pessoal da matriz que vinha também. Então, isso acabou me credenciando para o próximo salto que eu dei
que aí veio uma experiência grande até, né, um dos temas desse podcast sobre vendas, né, que foi em 2012 eu fui promovido para gerente nacional de vendas da Scar. E aí tiveram... Veio o Fernando da Baruel, veio aqui também, e ele tem uma história semelhante, assim, ele começou nessa coisa de humanas e exatas. Ele queria ser músico. Aí o pai e a mãe falaram, cara, músico não vai rolar, né? E aí ele pegou e estudou engenharia alimentícia. Então foi para a área de exatas, e aí depois ele caiu no marketing. Então precisou, chegou numa bifurcação lá que ele tinha que ir para ou morar em Santa Catarina ou continuar aqui em São Paulo perto dos pais, né? Aí ele pegou e escolheu ficar aqui, e ficar aqui era ficar na área de marketing. Então ele fez esse caminho também, tipo, ele era de humanas, aí estudou exatas e aí voltou para humanas, só que isso ajuda a desenvolver um pensamento lógico, né? Isso, exatamente. Então o que acontece? Aquilo que talvez seja um pouco mais nato nele, em mim, que é o humano, a gente ao fazer porque depois disso eu insisti, eu fiz mestrado em engenharia, é depois que eu comecei a trabalhar mais, fazer mais cursos na área de gestão e pessoas, tudo mais. Mas, de fato, como isso é nato, o outro lado foi desenvolvido e na posição que eu ocupo hoje é importante, né? A gente saber tecnicamente, conhecer também do produto. Então, eu juntei, né? Realmente juntava as duas coisas. Acho que isso me credenciou a essa posição, que era uma posição bastante estratégica e nunca tinha tido... O Fernando falou, é um empilhamento de habilidades. Isso, você vai ganhando skills ali, exatamente, cada vez mais preparado, né? Exatamente. E é interessante que nesse momento, teve até uma certa resistência, não nego. Primeiro porque, um cara da engenharia vai assumir vendas. Teve essa questão. E teve uma mudança na estrutura, onde o gerente nacional de vendas passou a ser responsável pela engenharia e por vendas. Então, antes tinha um gerente de engenharia, tinha um gerente nacional de vendas. Nesse momento, fez-se essa junção. E aí eu falo, essa posição foi muito desafiadora. Primeiro porque teve uma resistência muito grande. Em alguns casos, até uma resistência bem, bem declarada. E outra, eram áreas que acabavam não trabalhando... O que eu acabei de falar quase agora sobre Israel, ou sobre israelense árabe, que acontecia, e a maioria das empresas acontece isso, aquela história de vendas e produção, engenharia e vendas, ao invés de olhar o que o outro te complementa, a gente acaba olhando o ponto fraco do outro, que normalmente é o meu forte. Então, vendas, os caras da engenharia não tem traquejo, os caras são muito quadradinho, aí o pessoal da engenharia, os caras de vendas também é tudo desleixado, tudo vai daquele jeitão. E, na verdade, primeiro que essas duas afirmações não são verdadeiras. Isso são uma simplificação muito grande. E vendas e engenharia é muito mais do que isso. Mas, ainda que se use esses conceitos, tem que pensar o seguinte. Eu falar, você de vendas, você tem saco para ficar o dia inteiro na frente do AutoCAD? Não, você tá louco, esses caras... Então, alguém precisa ficar. Então, ele faz isso por você, como vocês se complementam. Porque o que você faz bem, você fica falando do outro... Porque você ganha duas vezes, você deprecia e ao mesmo tempo você se sente mais forte. E a mesma coisa vendas, você tem paciência de ficar esperando em recepção, em ter, às vezes, o traquejo para conversar com o cliente que é um pouco mais difícil, às vezes ter um extra, dar um sorriso, ter um extra horário algumas vezes. Não, meu negócio... Então, cara, isso também é importante. Lógico, eu estou simplificando algo que foi uma conversa que, para ser honesto, a primeira vez que eu falei ninguém ouviu, porque estava todo mundo ainda processando, mas eu tenho muito orgulho do que nós consumimos, porque eram pessoas boas, né? Pessoas profissionais bons. E durante alguns anos eu fiz um trabalho onde até hoje, para você ter uma ideia, hoje nós não temos essa posição nesse momento na estrutura de gerente nacional de vendas, porque eles trabalham tão bem em conjunto que não existe mais uma demanda. Hoje eu tenho uma estrutura que a gente chama de comitê de vendas, onde estão os gerentes de produtos, os gerentes comerciais, os gerentes de engenharia. E algumas demandas que a gente define, eles trabalham entre si, definem até onde vai, até onde o outro vai, e hoje se complementam verdadeiramente. É semelhante ao departamento de vendarketing que foi se criando no mercado, que era a eterna briga ali entre marketing e vendas. Sim.
Então, o cara de marketing falava que vendas não ligava para o lead, que ele gerava, e o cara de vendas falava que o lead era ruim, não era qualificado, Exato. aí via o que era qualificado, o que não era, quais eram os critérios, e não sei o que e tal. E existia um muro. Então, parecia que não era a mesma empresa. Isso. Quando você derruba esse muro, que o negócio vira um ciclo de feedback contínuo ali, do tipo, cara, esse lead tá frio, o cara vai lá e ajusta. Na campanha, opa, esquentou, agora esquentou demais, agora esfriou. Então, é essa dinâmica, né, de unir essas duas forças aí, isso que gera um resultado exponencial, né? ali. Isso, ele fica exponencial. Exatamente, e isso tem várias áreas, né? Principalmente em áreas que são, como você falou, vendas e marketing, são áreas bastante estratégicas, de pessoas com, normalmente quem está nessas áreas tem bastante personalidade, tem bastante intensidade. Então, tem que cuidar também do tal do ego, né? Da fogueira das vaidades também. Às vezes é muito mais uma questão disso do que nessas... Como eu falei, o time era muito bom, profissionais excelentes, mas às vezes é muito mais essa questão de ego, eu sou mais importante, e tinha isso também, né? Você perguntava lá atrás, em algum momento muito anterior a isso, vendas tinha certeza que era o departamento mais importante da empresa, porque de fato vendas é o motor de uma empresa, é a caldeira, é a gasolina, mas a engenharia, por nós sermos uma empresa muito técnica, de um produto muito técnico, e a engenharia também é quem faz o contato com a matriz, a engenharia tem muito mais contato com a matriz do que vendas, a engenharia também tinha certeza que era o departamento mais importante por conta disso. E na verdade os dois são tão importantes quanto, em algum momento um pode ser mais importante do que o outro, inclusive. Depende muito da fase da empresa. Exatamente, da fase da empresa, do momento do mercado. Pô, legal. Cara, queria agradecer sua participação. Foi uma puta de uma aula pra mim aqui. Eu que agradeço, um prazer. Foi um privilégio também te conhecer e aprender aqui um pouquinho com você da fonte. Para finalizar, será que você poderia deixar seus contatos aí para quem quiser se conectar? Claro. E também os contatos da Scar. Sim. Bom, eu tô no LinkedIn e no Instagram, me acham por Leonardo Monteiro Barbosa. Então basta procurar dessa forma que me encontram. Telefone? Acho que não precisa. Então os contatos de redes sociais são esses. Tá passando trote. O e-mail, né? O e-mail corporativo leonardo.barbosa@scar.com.br. Aí é um pouco mais frio, e é importante ter esse... Eu falei do Zé Carlos Teixeira Moreira, poxa, foi através do e-mail que eu cheguei até ele me deu uma grande oportunidade, né? E da Scar, scar.com.br ou scar.com, nosso site global. E também procurando por Scar do Brasil, Scar Brasil, em todas as redes sociais é possível encontrar todos os nossos canais no Brasil e o global também. Legal. Vou aproveitar para deixar também pedir aqui para as pessoas seguirem o Beats Podcast. Tem muita gente que assiste, vê os cortes, mas acaba não se inscrevendo ali, né? Então se inscreva, acione o sininho ali para receber as informações e aproveitar e pedir para as pessoas me seguirem também. Eu tô com o Adriano Klump. O Klump é difícil, é K-L-U-M de Maria. Já vou fazer agora. P de pato. E siga também a Beats nas outras redes sociais. beats.digital. Muito obrigado e valeu. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.